Com o lançamento de Pure Heroin, em setembro de 2013, Lorde provou ao mundo que estava longe de se limitar apenas ao sucesso de Royals. Repleto de boas canções como Ribs, Team e Buzzcut Season, o trabalho fez da cantora um dos nomes mais interessantes do pop dos anos 10, arrancando elogios de veteranos como David Bowie, Stevie Nicks e Elton John. Porém, toda essa movimentação, o desconforto em relação à fama e até o fim de um relacionamento de 3 anos fizeram com que a artista neozelandesa se afastasse dos holofotes, mergulhando em um doloroso processo de isolamento. Consumida pelos próprios sentimentos e inquietações, Lorde encontrou a base para o segundo álbum de estúdio da carreira e uma das obras mais importantes do pop atual, Melodrama. Thiago Gelli, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast, ainda mais para falar desse discão aqui. Quando a gente foi conversar, você falou que a Lorde é um talento geracional para você, então foi assim a melhor escolha para participar. Eu queria que você se apresentasse mais uma vez aqui para os nossos ouvintes e já contasse também como que é a sua relação com a Lorde, como foi que você ouviu ela pela primeira vez, como que foi o seu primeiro contato com a nossa moreninha neozelandesa. Obrigado, Cleber, obrigado pelo convite. Bom, eu só começo a palestrar da minha trajetória com a Lorde. Eu acho que para falar da Lorde a pessoa tem que falar a idade dela, eu acho que é importante. Então, eu como uma pessoa que estou prestes a fazer 24 anos, quando ela lançou o Pure Heroin, eu estava na pré-adolescência. Então eu comecei a ouvir os burburinhos e comecei a ver, uma fulana xingou a Selena Gomez, chamou a Taylor Swift de não sei o quê. E aí eu vi que existia essa garota meio rebelde, meio autêntica, e comecei a acompanhar, mas ainda era bem novinho. Eu lembro que acho que foi 2013 ou 2014, o iTunes deu de presente aquela música dela, No Better. Eu ouvi essa música porque eu tinha ganhado de graça no iTunes. Grande música. E eu era meio pré-adolescente gamer e fiquei obcecado pelo cover dela de Everybody Wants to Rule the World, que toca no trailer do Assassin's Creed da França. E aí virei fã da Lorde. E quando saiu o Melodrama, eu tinha 15 aninhos, não tinha feito absolutamente nada da minha vida, muito menos tido um relacionamento que arruinou e mudou a minha existência. Mas, não sei, eu acho que aquela frase da Love Fox, de como as músicas batem na adolescência, do jeito que elas nunca mais vão bater na sua vida, e só bateu totalmente. Eu fiquei completamente obcecado, e é muito esquisito. Eu tava lendo aqui a pauta e pensando no que falar sobre a Lorde. É muito esquisito pensar em falar sobre a Lorde sem só ficar falando sobre mim. É muito um marcador de passagem do tempo ter acompanhado a carreira da Lorde. E acho que é assim para uma grande parcela dos ouvintes dela. Então é um prazer. Ai, que tudo. Trouxe a pessoa certa aqui para conversar. É engraçado que enquanto você era um jovem descobrindo o mundo, o amor, os sentimentos, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, assim, e era a época do Tumblr, e a Lorde super bombou, assim, lá no Tumblr. Então, logo que saiu o Royals, os primeiros singles, as primeiras composições, meio que ela virou um símbolo ali junto com Lana Del Rey, com Grimes, a Charli XCX. Ela era meio que ela era até um oposto à indústria da época, como você falou, assim. Ela batia muito de frente com essas cantoras super montadas pela indústria. Ela era uma cantora que veio do povo, assim, a própria letra de Royals explícita trata muito disso, né, dessas relações humanas verdadeiras, assim. Mas eu não comprei ela de cara, assim, eu não achei eu tava muito na vibe da Grimes na época, dessas outras meninas mais alternativas, mais indie, mais esquisitinhas, mais fedidas. Mas o que me fez me encantar por ela foi quando The Weeknd fez o remix de Royals. E que é um remix que não tem nas plataformas de streaming. Eu acho que ele só tem no YouTube e no SoundCloud. E eu achei o remix, assim, ele dava uma aceleração um pouco maior. E eu comecei a incorporar nos sets que eu fazia na época. E aí, assim, ainda que eu tenha gostado do Pure Heroin, eu acho que tinha esse gap geracional, assim, que não dialogava tanto comigo. Por outro lado, quando chega o Melodrama, assim, cara, bateu muito, assim. Foi de um jeito, assim, muito assustador.
Eu lembro que eu tinha um namorado na época, assim, e ele também gostava muito, e eu lembro que a gente tava viajando pro Rio de Janeiro, a gente chegou no Rio, tinha acabado de lançar esse disco numa sexta-feira, assim, e aí eu lembro que a gente passou a viagem inteira no Rio, cada pouco a gente discutia algumas coisas sobre o disco, e aí, sei lá, um ano depois a gente já não tava mais junto, e aí esse disco teve um outro significado pra mim. Ele veio naquele momento mega político da ascensão do Bolsonaro, e aí, tipo, era um período estranho, com todas as coisas ficando estranhas, assim. Então, acho que ele dialogava de um jeito muito sombrio com o que estava passando na minha vida naquela época. Eu já estava com 27, e sei lá, me encantou muito, assim. Pra mim era uma outra perspectiva de música pop, assim, porque era pop, mas tinha essa pegada mais alternativa, uma coisa meio Bjork na era homogênica, com os arranjos de corda, com umas coisas mais esquisitinhas. Gostei demais, assim, sou super comprado, tanto que quando ela lançou o disco de vinil, logo que ela lançou no primeiro dia, já comprei, pagando um frete absurdo pra ver se ela da Nova Zelândia pra cá. Mas, nossa, sou completamente apaixonado. Acho que a gente pode falar um pouco mais depois com a relação com as apresentações ao vivo e tudo mais. Mas, assim, amo de paixão o trabalho dela. E ainda em dezembro de 2013, a Lorde deu início ao processo criativo do seu segundo álbum. No ano seguinte, ela esclareceu que o projeto estava apenas no começo, mas adiantou que o som seria totalmente diferente da sua estreia, refletindo as novas circunstâncias e ambientes da sua vida. Paralelamente a essa fase de composição, em 2014, a Lionsgate revelou que a cantora seria a curadora da trilha sonora do terceiro filme da saga Jogos Vorazes, né? O projeto resultou no lançamento do aclamado single Yellow Flicker Bolt, então todo mundo queria ter um pouquinho da Lorde pra si, assim, eu lembro que foi super comentada essa trilha sonora na época também. Em fevereiro de 2015, o Joel Little, responsável pela produção do Pure Herring, disse à rádio australiana Triple J que tinha planos de entrar em estúdio com a Lorde no mês seguinte. No entanto, um ano depois o cenário mudou. O Little revelou que, apesar de terem composto algumas das músicas juntos, ele não assumiria o papel de produtor executivo do novo álbum, e o motivo, segundo ele, era o desejo da própria cantora em tentar fazer algo diferente. Nesse período de experimentação, a Lorde ainda colaborou com o Disclosure, assumindo os vocais da faixa Magnets, que eu adoro, que é do Caracal de 2015. Acho que é uma das melhores canções desse disco, assim, que esse disco é bem flopadinho. E aí veio o elemento que faltava para artistas realmente se inspirar, que foi o término de relacionamento. Em janeiro de 2016, o The New Zealand Herald noticiou o fim do namoro de 3 anos da Lorde com o James K. Lowe, e embora a cantora só tenha confirmado o rompimento publicamente após o lançamento do single Green Light, em 2017, ela admitiu que o período foi marcado pelo consumo excessivo de álcool, que serviu como uma forma de escapismo e exploração. Nesse período, a Lorde passou a se dividir entre os Estados Unidos, onde frequentava a cena noturna de Nova York e Los Angeles, e Nova Zelândia, viajando de helicóptero para uma casa alugada na ilha de Waiheque, onde ela podia escrever sem distrações. Se eu não me engano, foi nessa época que surgiu ela falando da Taylor Swift, que ela falou que andar com a Taylor Swift era como andar com uma pessoa com muitas alergias. Vem dessa época. Com uma doença, engano, né? Acho que sim, uma doença autoimune. Depois ela pediu desculpa. Eu lembro que, tipo, ela dava várias entrevistas, assim, que ela ia pras festas, ficava bebona e saía com os amigos. Esse rolê de, tipo, vamos dirigir bêbado e ficar maluco, assim. Então, quem acha que a fase MDNA, assim, do Virgin é a mais barra pesada, não conhece o histórico dela na era melodrama aí. Bom, ainda em 2016, ela oficializou o Jack Antonoff, com quem vinha colaborando desde 2014, como o produtor do disco, publicando várias fotos com o músico dentro de estúdio. E aí eu quero já puxar pelo meu tópico favorito, que é esse suposto relacionamento que eles tiveram. Na época, o Jack Antonoff estava junto com a Lena Dunham, assim, era o casal do momento ali. Rola o boato de que eles acabaram se pegando ali em estúdio. Os dois negam isso até hoje, até a morte, assim. Mas essa polêmica voltou à tona ano passado,
quando ela lançou o Virgin, né? E ela teve a produção com o Jim Stack. E aí rola o boato de que ela e o Jim Stack começaram a se relacionar. Na época, ele ainda estava namorando com a Casey Hill. Ela até fez um post, assim, falando... Quando saiu The Man of the Year, né? Ela falou, olha lá, o cara que decidiu terminar um relacionamento de 3 anos pra ficar com a amante, assim. Foi nesse nível, né? O que você acha dessa história? Será que rolou ou não rolou? A princípio, o meu hot take é: eu não ligo pra adultério. Se traiam, tudo bem, não ligo. Pode todo mundo se trair, tá tudo bem. A Ariana Grande pode roubar o marido de quem ela quiser, a Lorde pode pegar qualquer... Eu não tenho problema nenhum com isso. É ótima fofoca, é entretenimento. Eu acho que ela deve ter pego o Jack Antonoff sim em algum momento. Eu não sei se durante o relacionamento com a Lina Dunham... Ela é uma dessas mulheres intensas, assim, eu acho que ela é intensa. É uma mulher que faz reviews de Onion Ring, sabe? Ela precisa disso. E ela precisa de material, ela é do tato. Eu apoio totalmente. E acho que isso aconteceu ali na Dunham jamais o que superou também. Ele também agora com a Margaret Qualley. E acho que ela fica bem com o Jimmy Stack. E acho cafona de ficar reclamando que foi chifrada na internet pra ex dele. Eu adoro esse rolê de artistas que se envolvem com os produtores. A Bjork era muito isso, assim, nos anos 90. Ela pegou, tipo, todos os produtores da cena inglesa, assim, tipo, todo mundo ela pegou e aí ela trabalhava junto e depois ela só seguia com os outros trabalhos. Sei lá, eu acho que é parte do processo criativo, assim, ter esse Exato. Gravado alternadamente no estúdio da Rough Customer em Nova York e na Nova Zelândia, o álbum carrega a assinatura inconfundível do Antonoff, né? Que são esses refrões diretos, camadas vocais e esse uso intenso dos sintetizadores. Algumas repetições, muitas delas bem intencionais ali. E o Jack assumiu o posto de principal coautor após uma série de encontros exploratórios, entre aspas, entre os dois ali, com a Lorde, e que sucederam o primeiro contato com a dupla na festa do Grammy, que foi em 2014. Então, rolou umas conversas ali, ficou naquela indecisão, até que ela bateu o martelo de vez e chamou ele para produzir. E segundo a Lorde, para a realização do trabalho, o artista buscou inspiração em nomes como Kate Bush, Sinéad O'Connor e Laurie Anderson, buscando uma abordagem ainda mais dramática do que no Pure Heroine. A cantora também disse em diversas entrevistas na época que o melodrama não é simplesmente um álbum sobre término, entre aspas, mas, abre aspas aqui, um disco sobre estar só, apresentando esses aspectos favoráveis e desfavoráveis associados à dor do coração e à solidão. E em entrevista à Vanity Fair, a Lorde disse que o título do álbum é uma referência aos tipos de emoções que você experimenta aos 19 ou 20 anos. E ela ainda cita o amor ao teatro e aos paralelos traçados entre a LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. As gregas como inspiração para o título do álbum. Segundo a Lorde, ela teve que lidar com sentimentos, abre aspas, muito sérios e vívidos que precisavam expressar após vivenciar sua primeira desilusão amorosa e sair da casa dos pais. Como resultado, ela passou um tempo isolada em sua própria casa. E aí uma coisa bizarrinha que não me tocava, o ex dela, ele era, tipo, muito mais velho que ela. Eles começaram a namorar quando ela tinha, tipo, 14, menos que isso até, e ele já tinha 20 e poucos quase. Ele era quase 10 anos mais velho que ela. Nossa, eu não sabia. Eu tinha muita ideia de que eles eram meio namoradinhos de escola, assim. Até porque nas fotos ele parece super jovem. É porque ele parece jovem, mas ele era bem mais velho que ela ali. E eu acho que isso se reflete, né, toda essa carga emocional, esse drama, essas tensões sexuais, românticas, isolamento, depressão, acaba se refletindo aqui em cada uma das composições do disco. Ele tem essa temática, não é uma coisa oficial, mas muita gente analisa que o disco se passa meio que uma noite, né, de bebedeiras, de uma parte começa ali no Green Light e vai até o final acompanhando essa dinâmica desse casal que tá ali perdido em excessos de drogas, em bebidas, e que tem esse relacionamento tóxico, uma dependência um do outro, e que acaba com eles tentando se entender o que eles vão fazer daqui pra frente.
E eu acho que com isso a gente pode mergulhar nas canções desse disco, porque eu acho que tem várias aqui que a gente pode comentar. Mas eu quero começar perguntando, Thiago, qual é a sua música favorita de melodrama? É uma pergunta difícil. Não sei, eu sempre ouvi o disco de cabo a rabo. É um disco assim, né? Greenlight é o melhor single da carreira da Lorde, com certeza, na minha opinião. Então, sempre tem um impacto. Mas eu acho que a música... Eu acho que a minha música favorita talvez seja Hard Feelings, Loveless. Duas músicas em um. Esse combo. É um combo maravilhoso. A ideia da música ter essa quebra, ter essa pergunta-resposta de um jeito informal. A batida de Loveless, eu adoro. E quando eu ouvi, era uma coisa muito... Foi uma coisa nova pra mim. E essa porção do disco, essas últimas canções, elas são extremamente melodramáticas. Eu fui ouvir de novo hoje e eu nem lembrava o quão... É um puta exagero. Mas é um exagero totalmente plausível e honesto. São emoções muito maiores do que as circunstâncias, mas é o jeito que as coisas são. E acho que isso fala muito alto. E talvez por isso também tenha batido numa idade que eu não tinha tido nenhuma dessas experiências, mas fiquei totalmente viciada, né, nessas músicas. Falando especificamente sobre essas duas canções, né, que na versão digital é uma música só, mas que elas marcam o encerramento da primeira metade do vinil e o começo do segundo, né, o que faz muito sentido, teatral, né? É muito, muito pensado, tem essa teatralidade. Mas você falou de Loveless, eu acho Hard Feelings, assim, uma das coisas mais brutais, bonitas e musicalmente inteligentes já feitas, assim. Essa coisa até uma coisa que se repete todo dia que você abre o TikTok e busca Lorde, vai ter alguém falando sobre isso, que a Lorde falou que a sensação de dor e de ausência era como o metal sendo distorcido, retorcido, né? E aí o Antonoff traduz isso com uma distorção das guitarras e dos sintetizadores, que é naquele fechamento, aquele ruído, aquele som incômodo, assim, parece que está arranhando uma unha numa parede de metal, assim. Eu acho muito bonito a forma, até das letras, né, dessa coisa da geração sem amor e dessa coisa dela ter que lidar com esses sentimentos difíceis, assim, como elas se complementam e são antagônicas ao mesmo tempo, sabe? Total. Não, mas são várias. Eu amo os Sober 2, Sober 2 também. Por algum motivo, a frase sobre lavar taças de champanhe parecia a coisa mais profunda do mundo pra mim, quando eu ouvi pela primeira vez. E é tudo... Liability. Uma que eu amo pela essa questão da frase em específica é em The Louvre, quando ela canta I overthink your punctuation. Eu acho isso muito... Eu já falei várias vezes no podcast aqui, eu acho essa frase brilhante, porque ela é muito de quando você está se relacionando com uma pessoa, você está trocando mensagem, e aí, assim, uma vírgula faz uma diferença inteira naquilo que você está conversando, e aí a forma como ela faz ela gagueja esse punctuation, ela traz essa insegurança de um jeito que eu acho, assim, muito bonito, muito forte e ao mesmo tempo muito pop, assim. Eu gosto muito como ela vai tensionando esses limites do pop de um jeito muito melancólico, muito sentimental, muito intimista e profundo, sabe? Você falou Liability, eu acho que ela é hoje a minha canção favorita do disco, eu acho que desde a época, assim, porque a gente vem numa crescente, esse disco ele tem um dinamismo muito grande, e aí é o momento onde ela para pela primeira vez para sentar numa balada de piano. Ela já falou desde aquela época até hoje que ela fez essa canção depois que ela estava voltando de táxi e estava ouvindo Higher da Rihanna no táxi, e ela falou, eu preciso fazer uma balada dessas, assim. E de novo volta para essa questão muito do relacionamento dela, do peso que essas pessoas famosas têm de se relacionar com outras pessoas, tipo, your liability, assim, você é difícil de relacionar a uma pessoa que tem uma carga ali. Eu acho que, para além dessa questão da fama, da questão dela ser uma pessoa muito intensa, assim, de ser uma pessoa que parece ser sempre muito entregue em tudo aquilo que ela faz, né? Total. E é muito... eu lembro... muita música de ficar ouvindo chorando no quarto. Aquela balada escura, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a grande beleza desse disco é o quanto ela vai equilibrando esses momentos que são muito baixos, muito sombrios, com os momentos mais tipo de explosão. Tanto que a gente tem Homemade Dynamite, assim, que eu acho que é uma puta canção pop, assim, aquele trechinho quando ela faz o...
Cara, eu acho isso muito Desliga, foda. Natal. Eu adorava o remix também. As pessoas que não gostam muito do Qual remix, que é o mas eu gosto. remix? De quem que O é? rem... é ela, Aham. com o Ah, tem um Khalid, rapper. Isso. Ah, eu a não gosto do Cisa, remix. e eu não lembro quem mais é o quarto fulano. Mas eu adorava na época. Enfim. É muito bom. Esse disco, pra mim, tem um grande mistério, até hoje eu nunca entendi, porque ele tem oficialmente 3 singles, né? Ela vai com o Green Light, é o Homemade Dynamite e o Perfect Places. Por que essa vaca nunca trabalhou o Supercut como um single? Eu não entendo, porque hoje ela é uma das músicas mais tocadas do Spotify dela, assim. Eu jurava que ela ia trabalhar com single, com clipe e tudo. E ela simplesmente, acabou, gente. Não vai mais ter, sabe? E eu acho uma Uhum. puta música foda. Talvez uma das mais pop da carreira dela, sabe? Mas ela é assim, eu acho que volta ao que você estava falando dessa geração de artistas Tumblr e das inspirações dela, Sinead O'Connor. Ela não quer trabalhar nesse sentido. Ela quer fazer o que ela quer e pronto, acabou. Que nem no o Virgin. Qual que é a música? Que é uma das últimas, que é ótima. Shapeshifter. David. Ah, não. Não, eu ia falar Shifter. Shapeshifter, mas David também. Mas Shapeshifter é puta. Eu acho que é a música mais pop do disco, é um Sim. single óbvio. E ela também falou, foda-se, não vou lançar como single isso aqui não. Então, vai dela. Foda. Sei lá, eu acho que esse é tipo de disco que. Eu falei que agora a Liability é a minha favorita, mas eu acho que ao longo dos anos ela foi mudando, sabe? Ela já foi uma, já foi outra. E eu acho que a grande beleza desse disco é justamente isso, como ele vai se moldando a cada fase na sua vida. E até algumas das canções que há quase 10 anos, quando ele saiu, eram minhas favoritas, hoje falar, isso não dialoga mais comigo, assim. Gosto, tem esse apego nostálgico, assim, mas eu acho que não tem o mesmo impacto. Não sei se pra você é a mesma coisa. Não, acho total, ele muda muito, porque eu tava pensando nisso mais cedo. Acho que minha relação inicial com esse disco era uma relação meio dele ser algo inspirador, dele ser algo que eu ainda queria viver, queria ter essas experiências, né? Estar na adolescência meio castrado e isolado e pensando, como vai ser quando eu estiver na faculdade, quando eu for adulto, quando eu viver uma vida noturna, quando eu andar na cidade sozinho. E o disco passa muito essa sensação, é meio que uma procura, você está vivenciando a noite por procuração por meio da loja. E eu acho que ela proporcionou isso para muita gente, assim, da minha faixa etária. A Olivia Rodrigo, enfim. Sim. E conforme. E o que a gente estava falando das músicas tristes, justamente ele tem esses momentos muito melancólicos, melodramáticos, muito tristes para baixo, mas também com uma certa beleza de eu quero também passar por essa. Ter um coração partido desse jeito igual ela, isso faz parte de um crescimento. E conforme. Eu acho que eu percebi, a gente vai falar mais na frente com os shows dela, né? Mas eu percebi muito uma relação totalmente diferente quando eu vi ela a primeira vez em 2018, que eu não vi ela, né? Quando ela veio pro primeiro show na Lola, e quando ela veio pro Primavera Sound no Solar Power. Então, eu acho que ela é muito geracional mesmo. E tem as pessoas que têm a idade dela e passaram as coisas juntos, e as pessoas que ou escutam ela como uma artista nostálgica, pensando no que já passou. Ela é muito temporal, de um jeito atemporal também. Eu gosto muito que esse disco, ele desperta um sentimento em mim que eu gostaria de estar namorando só pra terminar e poder sentir esse disco de novo com essa carga emocional, sabe? Acho muito bom isso. Tem um aspecto que eu queria também comentar ainda das canções e também da relação com o Jack Antonoff, o quanto esse disco, ele é claramente um disco de estúdio, que foi feito dentro de estúdio, não foi feito fora. Porque, por exemplo, essa questão das faixas que se repetem ou tem versões, isso é muito caso de artista que começou a escrever de um jeito, viu que naquela melodia não encaixava ou não encaixava aquele trecho e reaproveitou depois. Isso, assim, é super comum dentro de estúdio. Muito artista acaba pegando esses fragmentos e reaproveitando, sei lá, anos depois em outra obra com outro significado, mas eu gosto como ela traz aqui dentro de estúdio, tipo, tem o Sober 2, tem o Liability, tem o Reprise de Liability, então eu fico imaginando ela e o Jack Antonoff tendo essas trocas, tipo, cara, isso aqui não tá encaixando dentro dessa música mais. A própria combinação de Hard Feeling Loveless me parece muito disso, assim, de tipo, eles tentando reaproveitar trechos de canções dentro de uma única faixa, sabe? Acho isso bonito, orgânico dentro desse disco.
Bora falar dessa capa icônica do Melodrama, porque a capa foi pintada pelo pintor norte-americano Sam McNeice, com quem a Lorde havia se comunicado por e-mail. Os dois concordaram em se encontrar e começaram a discutir uma colaboração. A Lorde visitou posteriormente o estúdio do McNeice em Williamsburg, no Brooklyn, onde ela gostou de um retrato de corpo inteiro da fotografia da capa do álbum Purple Rain, do Prince, de 1984, além de uma pintura da Lil' Kim. A Lorde pediu a McNeice que criasse uma pintura, entre aspas, uma espécie de inquietação, excitação, energia e potencial adolescente colorido. A pintura foi gerada depois de uma sessão de fotos que eles fizeram ali e ele acabou resultando em duas versões diferentes. Tem a imagem de capa, que é a que a gente conhece, que ela tá com o rosto um pouco mais escuro, mais encolhidinha, olhando para baixo, mas toda tristinha ali, e tem uma outra versão onde a luz ilumina o rosto dela, assim. Então ela optou por essa abordagem mais escura. Eu acho uma puta capa icônica, assim, eu acho que ela traduz muito bem, né, a estética do disco. É indissociável. E aí, assim, falando... tem um ponto também, a gente falou de The Louvre e a capa e tudo mais, e teve aquele momento em que uma pessoa colocou o CD no Louvre, lembra? Que pegaram... É verdade. Acharam um spot lá no Louvre, deixaram e ficou exposto lá como se fosse de fato The Louvre. Se eu fosse o museu, eu adotaria, deixaria como uma exposição permanente lá. Deveria, espaço eles têm. E vamos falar sobre a recepção do disco aqui, ó. Ele, na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, o álbum estreou na primeira posição com 109 mil unidades vendidas logo na semana de lançamento. Foi o primeiro número 1 da Lorde em disco nos Estados Unidos. Ele acabou caindo depois para a 13ª posição na semana seguinte. A Record Industry Association of America concedeu ao álbum uma certificação de ouro que denota 500 mil cópias vendidas. Após o lançamento, o Melodrama ainda recebeu aclamação generalizada de críticos musicais e fãs. No Metacritic, que atribui uma classificação normalizada de 100 com base nas críticas convencionais, o álbum acumula uma pontuação média de 9.1, o que é bem alto, então assim... tá verdinho lá, o tomatinho verdinho dele ali, e com base em 32 críticas indicando essa aclamação universal. O Melodrama foi recebido como um marco por boa parte da crítica. Alexis Petrades, do The Guardian, viu o álbum como, entre aspas, desafio audacioso aos contemporâneos da Lorde, enquanto o Will Hermes, da Rolling Stone, e o Dan Stubbs não economizaram elogios. O primeiro classificou a produção como uma obra-prima e o segundo deu a nota máxima, 5 estrelas, chamando o trabalho de insolenemente excelente por sua inteligência e honestidade. A complexidade emocional também foi destaque para muitos. O Nolan Freeney, da IW, deu uma nota A, comparando o disco a um quebra-cabeça duradouro, enquanto o Stacey Anderson e Sal Cinquemani, da Slant, o primeiro da Pitchfork, concordaram sobre a dualidade da obra. Um álbum pop, elegante, que mistura hedonismo, catarse e drama, e a Ana Gaka, da Spin, foi poética, descrevendo como Lorde captura sentimentos imperfeitos com um perfeccionalismo estudado. Discão, né? Discão, absolutamente. Da primeira à última faixa, assim. E o que eu gosto, você falou dos números de venda e tudo mais, e esse puta sucesso de crítica que ele foi. Mas eu gosto da Lorde, eu acho que a trajetória dela, pra mim, parece muito com a da Fiona Apple, que teve o primeiro disco muito puta sucesso de parada, de Grammy e tudo mais. E aí ela fez mais 2 discos mais ainda inserida na indústria e depois, né, se afastou total. E a Lorde, ela não se afastou total desse mesmo jeito, mas... sei lá, conforme o tempo passa, eu mais me interesso por pessoas que estão dentro da música pop, mas não estão dentro desse maquinário da ambição desenfreada. Nossa, engasguei aqui. Então, a Lorde, ela tá vivendo a vida dela, tá numa posição privilegiada de poder fazer o que ela quiser, lançar música quando ela quiser e deixando o trabalho respirar, e acho isso totalmente admirável. Até a gente já gravou um programa que é a classe média da música pop, né? Que são esses artistas
que são grandes, mas eles são nichados ao mesmo tempo, assim. Eu acho que a Lorde, talvez, ela extrapole um pouco isso, tanto que quando ela foi fazer a gravação do What Was That, do clipe, né, em Nova York, ela foi fazer de maneira de guerrilha, sem notificar a prefeitura, sem notificar nada, e aí ela esqueceu que ela era, tipo assim, já foi número 1 da Billboard, que ela foi a cantora mais ouvida no mundo inteiro, que ela é premiada, pipipi, e de repente uma multidão de pessoas no Central Park rodeando ela e a polícia teve que interromper tudo, assim. Então eu acho curioso como ela funciona nesse espaço de ser muito grande e muito pequena ao mesmo tempo, sabe? Ser um espaço meio único dela, né? Não, esse evento é maravilhoso. Eu tenho um conhecido de estudo em Nova York, e ele foi dispersado e desistiu, não voltou. E aí, quando mais tarde ela apareceu lá, ele perdeu a Lorde. Mas eu queria ter estado na massa, seguindo Dev Hynes com a caixa de som. Nossa, maravilhoso. E aí, assim, ele vira um disco modelo, né, pros trabalhos do Jack Antonoff. No mesmo ano, ele trabalha com a Taylor Swift no Reputation. Ele já havia trabalhado no 1989, mas são poucas canções. Ele não era o produtor executivo ali. Mas tanto a Taylor Swift quanto a Lana Del Rey, que são artistas que vão trabalhar com o Antonoff, vão pegar muitos dos elementos, assim, e não é, elas não têm inspiração, é um produtor, ele tá seguindo uma estrutura ali, e até se você digitar no YouTube ou no TikTok e falar Jack Antonoff Style, você vai ver, assim, replicando idêntico, assim, as mesmas melodias, a mesma estrutura de sintetizador, mesma estrutura de bateria, assim. Esse disco virou meio que um monstrinho, assim, uma arquitetura base para ele replicar para os outros trabalhos. Até virou uma coisa cansativa, assim, várias das artistas que colaboravam com ele se afastaram. A própria Taylor, nos últimos anos, assim, deu uma... Vamos testar outras coisas aqui porque não tá mais tão legal. Mas eu acho que é um impacto inegável, assim. Você falou há pouco da Olivia Rodrigo, o jeito de compor, a musicalidade. Óbvio que a Olivia Rodrigo vai pegar uma estética mais rock anos 90, ali, uma coisa mais rock alternativo, puxar para ela, mas tem muitos dos elementos da Lorde, Troye Sivan, Clairo, muito artista brasileiro alternativo aqui, vai pegar, entre aspas, alternativo, que são grandes nomes do pop, mas que vão tentar encontrar essa textura da Lorde nos seus trabalhos, né? Acho que a gente pode terminar falando dos shows aqui, porque a Lorde volta ao Brasil pela 4ª vez para tocar no Lollapalooza Brasil 2026. É um dos nomes mais celebrados quando teve o anúncio no ano passado. Queria saber de você, quais shows você já viu da Lorde, Thiago? O primeiro que eu fui ver foi em 2018, no Popload. Foi o primeiro show que eu fui sem meus pais. Ah, tudo, independência! Fui eu e a minha irmã também, e além dela teve Blonde, né, então foi eu já conhecia Blonde, claro, mas vi a Debbie Harry ao vivo também, transformador. Icônica. Nossa, o show da Lorde é com certeza um marcador da minha adolescência, inclusive engraçado, depois, meu primeiro namoradinho de aplicativo foi um cara que começou a falar comigo porque eu tinha uma foto com a camisa do Melodrama no show. E foi muito... foi totalmente transcendental, assim. E aí, anos depois, eu fui no Grande Primavera Sound de 2022, outro divisor de águas. Foi muito bom. Ao mesmo tempo, voltando àquilo que eu falei mais cedo da Love Fox, nada bate igual conforme o tempo vai passando, né? Então, ouvi muito Solar Power, apesar de ser um disco realmente mais medíocre. Não medíocre a palavra. Mediano. Menos impactante. Mediano. Exato, mas eu gosto, tem seu charme. E tô muito animado. Eu gostei bastante do Virgin. Eu já não escuto música obsessivamente, igual eu ouvi o Melodrama obsessivamente. Então eu já escutei muito menos. Mas tô animado pra como ele é apresentado, pelo que eu vi dos shows que ela já apresentou. Acho que a proposta é muito interessante. Eu gosto muito das ideias de gênero que ela tá trabalhando hoje, de gênero, né? Gênero mesmo, não gênero musical. Sim, de sexualidade, né? Sim. E eu acho que ela é uma artista ousada, não de estar necessariamente... ela enfrenta certos tabus no Virgin, com certeza, mas ela é ousada de um jeito muito próprio, muito... Sim. Acho que... Ela não tem, tipo, uma super produção, assim, ela é muito contida até, pegando, sei lá, palcos enormes, estruturas que a gente tem. Ela vai muito no campo da Charli XCX, assim, uma coisa mais minimalista ali, mas que funciona dentro da lógica dela, né? Sim, e essa turnê do Virgin é em arena, né? Tá acontecendo.
E eu vi que as pessoas estavam putas, mas não, eu acho ideal, acontece. Sim. E bom, a gente vai ver em festival, né? Então não vai fazer diferença. Mas vai ser bom, tô animado. O primeiro que eu vi dela foi do Lollapalooza, quando ela veio em 2014, né, aqui pro Brasil pela primeira vez. Na época já era uma coisa super celebrada, mas ela tava naqueles palcos mais paralelos, era aquele palquinho que é o que vai pra saída do Lola, sabe? Que eu acho que hoje é onde é a tenda eletrônica. E foi cedo, assim, eu lembro que era claro ainda a hora que ela subiu ao palco, mas eu acho que já teve um impacto, assim, muito grande, porque eram 3 músicos ali, o produtor do disco dela, era uma galera com figurino todo branco, uma coisa minimalista, mas ela já tinha uma presença de palco, uma entrega, uma dramaticidade, ela faz umas coisas de, tipo, se tremer, assim, sabe, dar umas tremelicadas, tem uma coisa meio teatral, assim, mas dali pro Pop Load Festival, quando ela veio com o Melodrama, eu já senti, assim, uma evolução absurda, foi muito brutal, assim. Tinha uma coisa dos dançarinos, ela com o vestido vermelho, mas eu acho que o momento que mais me tocou foi justamente, como eu falei no começo, a gente tava num Brasil de Bolsonaro, recém-eleito, situação de que a gente ia perder todos os nossos direitos a qualquer momento, ia ser reprimido, e eu achei muito bonito como ela estava ciente disso. E aí, em determinado momento do show, ela senta no cantinho do palco, assim, e fala: galera, eu sei que vocês estão passando por uma barra pesada, assim, mas vai dar certo, vocês vão sobreviver, vocês vão passar por isso. E aí, assim, eu pego tanto como uma metáfora pro meu término de relacionamento da época, quanto pra situação do Brasil naquela época, assim. E, de fato, assim, foi uma coisa muito forte essa apresentação dela, é um dos shows que eu carrego pra vida, assim, eu achei que foi lindo, o repertório bonito, assim, e de novo, no Primavera já era outra estrutura, assim, tinha aquela estrutura onde ela andava, subia a escada, teve Phoebe Bridgers, então foi outra narrativa ali, né? Foi lindo. E teve o discurso também, um discurso lindo dela. Ela é uma mestre de conectar, assim, diretamente com o público, né? Os e-mails, até a conta de Onion Rings, o evento em Nova York, ela é muito... enfim, tem essa relação parasocial, que é parasocial de um jeito não tóxico, necessariamente. E eu gosto como... na época, assim, rolou os vídeos dela pedindo pra galera fazer silêncio quando ela cantava, tipo, Writers in the Dark, sabe? E ela entendeu que aqui no Brasil não existe isso, e ela abraçou, ela adora o público brasileiro, assim, ela se sente... Dá pra ver, assim, pegar vídeos de apresentações dela lá fora, ela é muito mais contidinha, a Lorde artista. Eu sinto que aqui ela vem mais como uma estrela pop, quase em alguns momentos. Ela é muito mais liberta, mais solta, mais dada ao público, mais receptiva, assim. Então tô numa expectativa pra esse quarto show dela aqui, que eu acho que tem tudo pra ser um grande show, assim. Quero ver ela usando a roupinha iluminada dela, andando com a galera pra plateia. Vai ser um grande show, vai ser um grande Lollapalooza, eu tô animado. Vai. O line-up está surpreendentemente muito bom, então estaremos lá. Perfeito. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha meu trabalho no musicainstantanea.com.br, onde eu tenho as críticas de todos os discos da Lorde, inclusive do Solar Power, que me rendeu um cancelamento na época no Twitter. Tiago, se apresente aí, deixa suas redes sociais, onde as pessoas podem te ler, te assistir, te ouvir, fica à vontade. Bom, hoje em dia, de rede social, a única que eu mantenho mesmo é o Instagram, que é Tigeli, THIGLLI, CLE, Tigelical, em referência ao grande musical Cats. E vocês podem conferir tudo que eu escrevo, ver vídeos, entrevistas, etc e tal, na Veja, no site da Veja, nas bancas, no YouTube. E é isso. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.